Fala pessoal, estamos aqui em 2025, seja bem-vindo para esse primeiro episódio do HBcast. Eu me chamo Fábio Farias, estou aqui com o Pastor Eliseu. Pastor Eliseu, bem-vindo novamente, é um prazer estar com o senhor aqui no HBcast em 2024 e também em 2025, nesse primeiro episódio. Amém. Um prazer servir ao Senhor através desses irmãos da mídia. Estamos aqui para mais um episódio, começando, 2025. Que Deus nos abençoe. Pastor, para esse primeiro episódio, queria falar com o senhor, para a gente bater esse papo, um pouco sobre como é ser parecido com Cristo. Né? E principalmente observando esse contexto que a gente vive hoje no mundo. Então, inicialmente, queria que o senhor... como é que a gente pode definir, né, o que significa ser parecido com Cristo no nosso contexto diário? Na verdade, esse sempre é o desafio para o cristão, né? E quando entra esse assunto, eu não deixo de pensar no Sermão do Monte, porque eu vejo ali no Sermão do Monte o perfil de Cristo Jesus através dos princípios do reino, né? Então, eu acho interessante como começa aqui o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha como é que começa o sermão. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então começa aqui, e ele passa a ensinar. Então durante aí o restante do capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, antes da finalização, ele fala dos princípios. Então eu vejo como se Jesus estivesse dizendo, olha gente, isso aqui parte do meu coração, isso aqui faz parte do meu reino. E aí como é que termina o Sermão do Monte? Mateus 7, 28 e 29. Ele então finaliza, faz a conclusão, dizendo os dois fundamentos, o que ouve e pratica, o que ouve e não pratica. Aí olha a anotação de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então eu creio, Fábio, que ser parecido com Jesus é viver a autenticidade do evangelho dele. Sim. Ele se dá a conhecer a multidão, através do ensino ele vai mostrar o caminho que agrada ao Pai, mas ao mesmo tempo ele trabalha no coração do ser humano no sentido de mostrar que ele é o modelo. E os princípios dele que são nos apresentados como esse caminho a ser seguido para que nos pareçamos com ele. Aproveitando já esse gancho, falando sobre também por que é tão importante que o homem cristão, agora com a ênfase no homem, ter Cristo como modelo de vida. O que é tão importante? Aí estendendo a primeira resposta, Então, ter Jesus como modelo, porque é o modelo perfeito. Jesus é o homem perfeito, ele é o filho do homem. Então, todos os homens que nós temos na Bíblia, por mais santos que tenham sido, por mais corretos, eram aqueles que amavam a justiça, a verdade, no entanto, eram pecadores. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós entendemos que dele é que parte este modelo que não falha e jamais falhará. Escrevendo lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, nós vamos ver que Paulo diz que ele mesmo concedeu homens para liderarem a igreja, para que esses homens então, através dos ensinos que aprendem de Jesus, aperfeiçoassem outros homens. E esses homens então iriam trabalhar na comunidade, para que a comunidade, olhando para o modelo de Cristo, deixasse de ser criança. Sim. O problema que nós temos hoje na igreja, eu vejo assim, Nós temos hoje um nível de imaturidade muito grande. Não tem nada a ver com o evangelho. Quer dizer, eu falo que creio no evangelho, mas eu não tenho praticado esse evangelho, não tenho vivido esse evangelho. E o modelo que há em Cristo Jesus não deixa margem a sair nem para cá e nem para lá. Nós somos chamados a vivermos como Cristo viveu. Sim. Você falando aí sobre o modelo de Cristo e em uma conversa com amigos, aí surgiu
sobre o modelo de alguns homens do Antigo Testamento, né? Que a gente vê muito assim, Jacó que mentiu, Abraão também, que tomou outra esposa e expulsou o filho com a mulher. Então a gente vê homens que são justamente imperfeitos, né? Aí eu falando para esse amigo que esses exemplos são importantes, por quê? Porque a gente vê que pessoas imperfeitas foram usados por Deus na sua imperfeição, né? E é importante olhar para Cristo, né? Falando para ele, é importante olhar para Cristo porque, de fato, ele é o perfeito modelo, né? Diferente desses que são imperfeitos e que nos traz consolo, porque, assim, se a gente for olhar sempre para uma pessoa, né? Se tivesse sempre um exemplo no Antigo Testamento de uma pessoa que é sempre perfeita, a gente nunca ia conseguir alcançar. Mas a gente vê que no Antigo Testamento Deus usou, e no Novo também, Deus usou pessoas imperfeitas na sua imperfeição, sempre aperfeiçoando eles, né? A gente vê o exemplo dos discípulos que eram de um jeito e lá no final a gente vê Pedro pregando para um monte de gente. Ou seja, existe essa mudança. Mas continuando nesse ponto, pastor, quais são os aspectos que são mais desafiadores para os homens seguirem hoje, né? Tendo em vista que a gente falou sobre o modelo de vida que é Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. Então você mostrou no Velho Testamento alguns modelos, mas que falharam por serem limitados, mas principalmente por serem pecadores. Sim. Um modelo que nós temos, assim, que é uma figura de Jesus, é José. Mas é impossível não vermos aquele moço obediente, justo, um exemplo de fidelidade a Deus, mesmo numa cultura diferente. É impossível que a gente não veja aquela jogada no final ali com os irmãos. Sim. Houve o interesse dele em ensinar os irmãos, mas também há uma postura ali de uma revolta contra os irmãos e até mesmo poderíamos encostar com muito cuidado, né? Mas na questão até da vingança, né? Porque os irmãos foram horríveis para com ele. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, ele diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. Porque aí no Novo Testamento, a gente vem arrastando do Velho Testamento a questão de obedecer à lei, mas quando a gente entra ali, era o legalismo já. Estavam ali, mas para mostrar para os outros e tal. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele não está dizendo o modelo está em mim, ele está dizendo o modelo está em Cristo Jesus. Sim. Então, quando a gente descreve os aspectos, aliás, falando do caráter de Cristo Jesus, são vários aspectos. Mas eu quero destacar aqui 3, baseado em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Porque nós vemos aqui a plena obediência de Cristo Jesus ao Pai. Plena. Não houve momento em que passou pela mente de Cristo Jesus desobedecer ao Pai. Nós vamos ver no final a questão lá no Getsemane, aquela luta muito grande, que é a última tentação de Cristo, quando ele é chamado a última tentação, no sentido de que ele passou por muitas tentações, mas sem jamais pecar. E ali foi um momento mesmo em que as trevas, a humanidade, Jesus, tudo entrou em luta e ele pede, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, faça-se a tua vontade. Então, no texto, o apóstolo Paulo está dizendo: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, a obediência ao Pai, ela extrapolou todo e qualquer modo de nós pensarmos. Então, o que eu vou falar aqui com muito cuidado, né? Mas se nós entrássemos na mente de Cristo, nós não teríamos ali nada que fosse opção, tipo fazer ou não fazer. Sim. Ele estava voltado para o Pai. Desculpa até interromper, pastor. Eu gosto até da parte que João ele vai falar, que ele complementa, né? Mas não foi justamente para isso que eu vim? Exatamente. Então, tem esse momento e confirma, né? Ele lembra novamente, mas foi para isso que eu vim. Os discípulos, na hora da prisão, eles cercam ali, Pedro vai sacar a espada, né? E as profecias estão aí, tinham que se cumprir, não foi para isso que eu vim? Quer dizer, ele, quem sabe a gente pudesse encaixar em alguns. Eu quero destacar 3 aqui. A outra característica é a humildade como servo.
Aí Paulo disse assim: antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, a questão de assumir a forma de servo é algo assim, Fábio, extraordinário. Deus, Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, para ele, tudo converge para ele. Deixar a glória para vir aqui ser como eu e como você. Então, tudo aquilo que nós temos no corpo humano, do sexo masculino, tinha em Jesus. Todas as pressões, todas as funções, tudo aquilo do nosso corpo havia corporalmente em Cristo Jesus. As tendências havia em Cristo Jesus, mas sem pecado. Então, quando eu olho para essa posição de servo, é como se a gente visse um senhor falando para o servo: olha, vai ali e corte a sua mão fora. O servo ia cumprir. Aqui nós estamos fora do contexto da monarquia, se bem que está acontecendo algumas coisas muito estranhas no Brasil, né? Mas nós tínhamos assim, era uma obediência, e se o servo se negasse, ele poderia ser morto. Né? Era só o braço, não. Era tudo. Aí a outra característica que eu vejo é a confiança total nos planos divinos. Sim. E reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu não posso ver esse texto sem me lembrar de Abraão. Abraão, Deus disse: vem, vai e oferece seu filho Isaque, o único filho. E ele vai subir o monte e diz aos seus servos: ficam aqui, esperem, porque nós vamos e vamos voltar. Então o coração de Abraão, voltado totalmente a Deus, de alguma forma esperou a vida ali se cumprir, porque Deus havia dado uma promessa a ele. Né? Então o Senhor Jesus sabia desse caminho todo. Então não existe um medo, não existia um medo de Jesus. O que Jesus estava ali mostrando é que ele, por sacrifício ao Pai, seria o maior dos pecadores de todos os tempos, carregando os pecados de toda a humanidade, sem jamais ter pecado. Sim. Então, quando nós olhamos isto em Jesus, uma confiança total, mesmo na oração, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, contanto que faça-se a tua vontade. Sim, eu acho que esse aspecto de confiança, né, olhando nos aspectos mais desafiadores, é o que assola muito dos cristãos, né? Eu vou pegar o exemplo de mim. A gente crê na palavra, mas existem momentos que você é tomado por um medo ou por uma insegurança, né? Principalmente, vou fazer 1 ano de casado agora em 24 de fevereiro, né? Então, às vezes, pensando na questão de perenidade da família, de manutenção da família, questão de trabalho, quando tem alguma coisa no trabalho que aí você já percebe, ia acontecer alguma coisa, aí eu falo, tal, isso daí, e é bom de uma esposa, né, serem dois, né? Porque ela lembra, né? Lembra da palavra, lembra que quem é soberano sobre tudo, sobre emprego, sobre situação é Cristo. Então, nos traz à memória esses textos, né? Que Deus, ele é soberano, né? A providência de Deus, ela é independente da nossa vontade, independente de nós, né? Então, não é uma posição escapista, né? Sim. E não, a gente luta, faz a nossa parte na questão de que o Senhor sabe todas as coisas, mas Ele também nos providencia os meios, né? Então também não é fazer como os Tessalonicenses fizeram. De repente vamos ficar olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Alguns ali, né, não trabalhavam mais. E vem Paulo e diz: se não trabalha, não vai comer, não. Sim. Né? Então, assim, entendemos isso, mas confiamos. Sim. Olha, a situação está bem feia, tá? A situação está apurada. Vamos fazer a nossa parte, mas confiar na soberana vontade de Deus. Ela sempre fala justamente isso. Mas tu tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. Tô. O que cabe a ti fazer, né, terrenamente, você tá fazendo. Então, o que cabe a ti você faz, e o resto é confiar em Deus. De fato é.
pegando um gancho de serviço, né? Você falou de José, né? E um paralelo só de José, que eu fiquei pensando quando eu estava lendo o texto, né? De José. É que eles ficam o irmão preso e eles vão, né? Com os mantimentos. E é muito mantimento. Então, o rapaz ficou preso bastante tempo, viu? Porque o tempo de travessia, o tempo de alimentação que eles levaram e o tempo de volta... Muito tempo. Ficou bastante tempo preso. E voltando aqui pro tempo, pessoal, desculpa ter saído um pouco. Mas era o que eu fiquei pensando quando estava lendo, essa curiosidade. Queria que o senhor falasse, pastor, um pouco sobre esse... né, olhando para o texto de Mateus 20 e 28, que eu estou aqui aberto, como é esse papel de serviço, né, pensando no homem com relação à sua casa e com relação à igreja e sociedade. Né? A gente tem um texto aqui, eu vou ler, pastor, se permitir, Mateus 20, 28. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse papel de serviço, todos esses aspectos, casa, igreja e sociedade. Nós já falamos aqui sobre a autenticidade de Cristo, né? O que ele pregava, ele vivia, o que ele vivia, ele pregava. Então é lógico que os discípulos estão vendo isso, são os mais próximos. Sim. A multidão está vendo isso, um pouco mais distante, mas a multidão está vendo isso. Sim. Eu creio que aqui a questão de testemunho, de viver esse evangelho, eu tenho a minha família que é mais próxima. Sim. Então imagina um pastor não vivendo os princípios e pregando os princípios lá do púlpito, né? Então minha família vai estar vendo. Aqueles que convivem comigo estão vendo. Ou então vamos imaginar uma pessoa que não é um pastor, é um empresário. Então, de repente, aparece um visitante na igreja e é um funcionário dele. Então, qual seria a reação? Dizer, a autenticidade. Então, eu lembro o texto de Filipenses 2,5, que é quando o apóstolo Paulo diz: e tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, sim, qual foi o sentimento que a gente viu ainda agora, né? Servo, humilde, confiante nos planos do Pai. E eu creio, Fábio, que uma das dificuldades, falando como pastor, uma das dificuldades é ser servo. Sim. O servo fiel. Então, eu estou na minha casa, estou convivendo com minha esposa, meus filhos, e eu sou chamado para ser servo. Então, isso não me faz perder a minha autoridade como cabeça do lar, mas tem alguns que confundem isso. Não admitem erros, não pedem perdão, né? E aí extrapola isso para fora nos outros relacionamentos. Então, quando eu não admito erro para comigo, eu não admito erro no outro. Então, aliás, isso é uma regra que nós temos. Eu preciso ser perfeito, então eu nego as minhas fraquezas, eu minto, eu vou blefar, entendeu? Aí eu acuso o outro e não perdoo o outro. Então, quando Cristo Jesus manda perdoar, quando o apóstolo Paulo vem e desenvolve o que diz a respeito do perdão, essas coisas não são obedecidas. Então, como é desdobrando o que nós falamos ainda agora, né? Quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, desdobrando agora, vimos ainda agora com relação a Cristo, vamos ver com relação a nós. Plena obediência a Deus. Quando Samuel atrasou, tinha que estar aqui, tem que prestar o ritual. A intenção dele era boa, mas não era para ele fazer. Era o sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício. Então Samuel 15, 22, vou ler só o finalzinho. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, a vontade de Deus perfeita nas nossas vidas não está de olho naquilo que nós vamos fazer para aparecer. Está de olho daquilo que parte do coração. Né? Lucas, capítulo 6, versículo 35. Jesus disse: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então, o que é que nos compete aqui, como obedientes, como servos? Fazer isso que Jesus manda. Jesus não está pedindo nem sugerindo, ele está mandando aplicar misericórdia. Então nós corremos para diante de Deus, nós queremos a misericórdia,
mas quando se trata do outro, em que Jesus diz, faça, então eu não vou fazer. Um outro aspecto é o aspecto, olhando para Cristo Jesus, de humildade, sem visar recompensa, sem querer reconhecimento, sem atuar como protagonista, que é uma palavra nova que existe agora, né? Não, eu não quero ser protagonista, então, mas na verdade surge na situação como protagonista. O que significa isso? É uma humildade aparente. Na verdade, vai produzir coisas como aquele que virou até piadinha. Eu me orgulho da minha humildade, né? Então, assim, olha, eu não sou como aquele lá, eu não faço isso, agora eu faço isso, eu faço isso. E Deus está olhando o coração. Então, essa visão de ser humilde, segundo o modelo de Cristo Jesus, também vai aparecer no testemunho. Né? Eu me lembro, eu participei de um congresso uma vez, em que o pastor Rousseau Shedd era um dos preletores. E ele errou. Falou alguma coisa, incrível falar que o Rousseau Shedd errou, né? Mas talvez pela questão, não era a língua dele, né, o português, então, determinado momento. E aí, então, ele foi chamado a atenção, olha, aqui não era ainda o tempo do tablet e tal, né? Era anotado mesmo. Então, ele disse, eu falei isso, pergunto para algumas pessoas, falou, pastor. Então, quando ele assumiu o retorno da pausa, ele disse, olha, gente, antes de continuar, lá falando do jeito que ele falava, antes de continuar, eu quero pedir perdão a vocês porque eu errei. E se eu fosse embora do congresso naquele momento, eu já teria aprendido muito. Porque eu já acompanhei pastores que erram o texto, citam o texto, leem, mas dizem, não, sabia o que eu estava fazendo aqui e tal. Então não admitem realmente essa posição. Jesus não negou a sua divindade, é isso que fica bem claro aqui. Ele assumiu realmente a postura de servo e também de humilde. O outro aspecto, no que diz respeito a nós, imitarmos a Cristo Jesus, é na confiança e dependência total diante da providência divina, e você falou ainda agora, né? Jesus confiava nos planos desde toda a eternidade traçada por ele, pelo Pai e pelo Espírito. Só que agora, sem haver divisão nas duas naturezas, no entanto, ele está vivendo como homem, sendo Deus e homem. Então Jesus poderia, em qualquer momento, como ele mesmo diz, no movimento do pensamento dele, chamar anjos para invadir tudo, mas ele não fez. Ele confiou no plano do Pai. E sem aquele negócio, não, vai dar certo, não vai dar certo, né? Arriscando. Ele sabia que ele haveria de morrer, passar pela vergonha da morte, mas haveria de ressuscitar e dele surgiria, então, a igreja, né? Então, eu viria... há outros aspectos, mas para seguir a linha de raciocínio com relação a Cristo, eu ficaria assim com esses 3 aspectos que eu denotaria como sendo muito importantes, né? Antes da gente continuar, pastor, né? Você que está nos acompanhando, semana que vem a gente volta na continuação, falando aqui com o pastor sobre vida, sobre exemplo, sobre Cristo. Então, próxima semana a gente vê e continua com o pastor Eliseu.